grande amigo meu, numa frase memorável, disse que o problema da distração é que você só percebe ela quando ela já terminou o seu efeito. Isso é real. Se você percebeu que estava distraído, é porque não está distraído mais. Ou já foi. O esforço para se encontrar, seja ele qual for, no mapa errado, levará você a um lugar errado, independente do esforço. E aqui estamos para discutir essa questão no nosso esforço para nos encontrar neste mundo distraído. E é possível que nesse binômio de fuga, a gente fugue já da distração e esteja, assim, hiperfocados no ponto errado. Ou seja, dá no mesmo. Há um mundo que precisa de mim e eu que preciso compreender o mundo. Um mundo que é carente de respostas e é preciso, nesse momento, ter muito foco. A pessoa que, para mim, é o exemplo de foco é Jesus. Não conheço ninguém que pode ser igualado a ele em ser focado, sabia exatamente o que fazer, como fazer. Ninguém fazia a agenda de Jesus. Sejam bem-vindos, Pastor Dani e Betina, nessa continuação, nesse momento que a gente retoma aqui nosso vertical focado aqui. Eu tinha começado o outro episódio perguntando para vocês o que estão fazendo para distrair, eu vou fazer agora o contrário. Pastor Dani, o que você faz agora para se manter focado, né, no mundo de tantas sugestões? Rapaz, essa é a luta, é a pergunta de $1 milhão, hein? Conseguir focar. Esse é um desafio que tem de conseguir, às vezes, produzir. Eu tenho que produzir coisa em partes, não sei se a Betina faz isso também. Meio parcelado, faz um pouquinho aqui que tá rendendo, parou, a cabeça foi embora, vai fazer outra coisa, volta. Mas enfim, bom estar focado aqui com vocês de novo. Eu espero que a conversa seja útil novamente. Valeu. Betina, o que você faz? Dizem que pessoas sem hobby são pessoas com vícios. Isso é real para você também? É sim, né? Quando a gente fica muito focado em algumas coisas que nos consomem absurdamente, a gente não consegue produzir mais, como o pastor Dani falou, né? Tem que escrever um texto aí, vários textos, você fica muito tempo ali, muito concentrada, acaba que você perde o fio e a criatividade não vem, as coisas não fluem, então tem que fazer as coisas em parcela, né? Segmentar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas eu gosto de orar quando eu estou começando a desfocar. Quando eu percebo que as minhas motivações já não são mais as mesmas do começo, quando eu começo a perceber que não está mais rendendo como deveria, eu paro e oro porque eu estou muito longe, tem que voltar. Legal. Eu estou com um texto aqui na mente, pastor Dani, que ele, desde que eu vi, que eu comecei a prestar atenção nele pela primeira vez, ele me gera algumas preocupações. E no capítulo 8 de Daniel, nem aquele desenvolvimento desde o 7, ele fala do surgimento de um homem iníquo, de um sistema, e ele diz assim, abre aspas, seduz aos que vivem despreocupadamente. Considerando tudo que a gente conversou no último episódio, você que está nos assistindo, nos ouvindo aí, ó, o episódio anterior a esse do Vertical, a gente começou a falar bastante aqui sobre uma sociedade espetacularizada, distraída, e hoje a gente vai colocar isso no contexto que a gente está vivendo e ver se isso tem alguma ligação com o momento que é o último capítulo da história. Esse contexto profético se desenha para você ou a gente tem que evitar um pouco um sensacionalismo quanto a isso? Eu acho que o grande mal, vou começar pela última parte da tua pergunta, tá? Eu acho que o grande mal que a gente vive hoje, o maior perigo, não é mais o sensacionalismo, e sim a indiferença completa. Porque houve um tempo que a gente era sensacionalista para qualquer coisa, qualquer tipo de evento que acontecesse é o fim do mundo. Mas eu acho que a gente ficou tão calejado por esse sensacionalismo que hoje a gente está mais perto do outro extremo, de achar que tudo é normal, tudo é qualquer coisa, e de alguma maneira, quase que na prática, nem esperar mais que de fato as profecias bíblicas vão se cumprir. Eu acredito que isso é muito profético, a distração, porque, veja, a distração não é meramente a pessoa estar aqui olhando para os lados e não focada em nada. Na verdade, a distração é o desfoque do que realmente importa e o enfoque naquilo que é passageiro. É o desfoque no eterno, é o desfoque no céu, o enfoque no terreno, no que em breve vai terminar. E isso é muito, muito profético,
tem vários textos, eu separei 2 aqui, eu acho que eu vou guardar um pouquinho mais para frente, mas que falam claramente essa ideia da distração como um preparo para o cenário que Jesus já tinha descrito, ele já tinha avisado que isso aconteceria antes do retorno dele. Essa questão que o pastor Dani fala me lembra de uma frase que nós falamos no programa passado, né, que é uma frase de uma professora de comunicação, estudiosa da comunicação, Malena Contreira, e ela fala assim, a quem interessa. Nós falamos muito nessa frase no programa passado. Sim, né? Ela está aqui na minha cabeça, esse negócio. A quem interessa essa distração, né? E daí, quando a gente pensa em termos de mídia, o pastor Dani falou também para a gente no programa anterior que deveria ser a era do conhecimento, né? Porque nós temos muito acesso a muita informação. Mas essa quantidade de informação que nos é bombardeada, nos é despejada todo dia, também é uma forma de manipular e de controlar. Porque quando nós estamos constantemente buscando informação, a gente não digere nada, a gente não processa nada, a gente vai acumulando, né? Vai ficando aí com uma obesidade intelectual e a gente não processa nada. E quando a gente não processa nada, a gente não entende e não sabe como as informações que a gente está assimilando ou está acumulando, elas podem impactar a nossa vida, positiva ou negativamente. Então, nós estamos nessa constante busca por conhecimento, por informação, por inovação, por coisas, e isso não está nos dando tempo de fato, digerir, degustar, né, raciocinar, entender as coisas. Então, nós estamos num ritmo louco. E nós falávamos também no programa passado sobre essa atualização do WhatsApp, né, que você pode aumentar a velocidade quando ouve um áudio. Eu lembro de um período em que eu trabalhava na TV Novo Tempo e a gente estava numa correria muito grande, com muitos programas para poder editar e muitas coisas para poder gravar, e eu estava com a minha mente muito agitada, muito sem tempo de parar e de pensar, e de refletir sobre as coisas. E eu comecei a assistir aos vídeos que eu tinha que analisar antes de colocar para o ar, e eu coloquei naquela época o vídeo na velocidade 2. Então ele foi muito rápido, eu falei, para, não, peraí. O que está acontecendo comigo? Daí, quando eu vi a atualização do WhatsApp, eu me lembrei na hora dessa história. Eu falei, nossa, não acredito. Então, a gente está sendo empurrado, né, a não parar para pensar, a não parar para sentir, né? E esse isolamento em que nós estamos submetidos, né, por inúmeras questões sanitárias e de saúde, enfim, mas esse isolamento que nós estamos submetidos está nos resultando em muitos prejuízos sociais e nas nossas relações. Então, você imagina, né, você sendo empurrado para não parar para pensar, não parar para sentir, longe das pessoas que você gosta, que você convive. Então, a gente começa a criar uma indiferença, que foi o que o pastor Dani falou, né? Uma indiferença absurda. E a gente começa a não ter mais empatia pelas pessoas, pelas coisas, pelas situações. E isso é muito maléfico, muito ruim. A gente não tem o resultado ainda disso, mas a gente sabe que não vai para um bom caminho. Quando eu começo a assistir um telejornal, ele começa com um escândalo e isso vai me gerar raiva. E aí do escândalo ele vai para um acidente, ele vai para um caso de violência, vai me despejar uma porção de números, vai passar pelo nascimento de um panda raro e vai terminar dizendo de alguém famoso que morreu. E no meio disso tudo, em 25 minutos, eu tenho que colocar minha lição, minha Bíblia, minha meditação e o meu cérebro tentando escolher o que disso tudo vai ficar e no final das contas não fica nada, porque eu tenho que lembrar que eu tomei um remédio para acordar e agora eu vou ter que tomar um remédio para dormir. Que é o meu mundo, né? Contemporâneo, psiconeuroquímico, pirado. A gente está vivendo um mundo assim. Se você quiser saber uma descrição legal do caminho, você tem que perguntar para a tartaruga. O leopardo só viu o vulto. Ele não conta como é que foi, né? Será mesmo, pastor, que a gente está vendo os animais saindo de par em par da floresta, enquanto a gente está comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento?
Pergunta interessante, viu? Eu acho que é suposto. Vou até confessar para a Betina que eu só vejo o vídeo em 2x, viu, Betina? Viciei, não consigo mais assistir, lento o negócio. Eu imagino. Mas é o que você falou, a gente entra num looping e não percebe o quão insano tá sendo tudo isso, né? A gente acreditou na mentira do multitask, essa é a verdade. A gente acreditou na mentira do dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E está percebendo que o tempo não é suficiente, mas na verdade não é o tempo, né? A nossa atenção não é o suficiente. Agora, quando a gente vai para o texto bíblico, você fez referência aí, pastor, à experiência de Noé, e o próprio Jesus ele faz essa alusão, né? Eu queria fazer menção aqui a Mateus capítulo 24, que ele vai dizer lá no final, quando... Todo capítulo 24 eu gosto muito dele, e a gente costuma usar muito porque ele condensa muito bem, ele de alguma maneira sistematiza muito bem os sinais da volta de Cristo. E aí, a partir do verso 32, ele vai gastar o tempo todo falando do tempo das coisas. Então, ele descreve sinais e, a partir do verso 32, ele vai falar do tempo. Então, ele vai começar com aquela afirmação que a gente conhece muito bem, lá no verso 36, onde ele diz que o dia e a hora ninguém sabe. Então, ele já começa dizendo, olha, a informação que vocês mais querem do tempo, nem eu tenho nesse momento. Eu não vou dar ela para vocês. Porque no meu sistema... não é assim que funciona. Você não marca na agenda a minha volta. O ponto não é quando eu chegar. O que eu estou preocupado é o que você vai fazer durante esse tempo, enquanto você aguarda. E aí ele vai começar a falar do tempo, e aí lá no verso 37, logo depois de dizer que o dia e a hora ninguém sabe, no verso 37 ele diz, porque assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Essa frase é muito forte, né? E aí você mencionou, não perceberam que Noé entrou na arca, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, quando Jesus usa o dilúvio como uma metáfora da volta, o principal ponto que ele está pegando é o não perceber, é a distração. Essa é a principal ênfase dele. Quando ele diz ali que eles comiam e bebiam, casavam e se davam casamento, ele não está dizendo que comer e beber ou casar e se dar em casamento é ruim, de forma alguma. Mas o que ele está mostrando é que justamente que as pessoas estavam preocupadas com o agora. As pessoas estavam correndo atrás do que ia botar na mesa. E é uma preocupação legítima. O que os meus filhos vão comer amanhã? Eu preciso ter o sustento desse mês. Eu preciso pagar as contas. Eu preciso trazer o alimento para casa. Quer dizer, é uma preocupação legítima. Ainda mais num tempo de pandemia como que a gente está vivendo, é legítimo ter essa preocupação. As pessoas casavam e se davam em casamento, e isso me mostra até essa preocupação com o futuro. Quando eu estou me casando, me dando em casamento, eu estou formatando famílias. Eu estou pensando na próxima geração. Eu estou pensando no futuro. Ou seja, as pessoas viviam presas no agora, com as preocupações do dia a dia, e passavam tempo correndo atrás dos planejamentos futuros. Ou seja, Noé estava dizendo que a qualquer momento viria chuva, mas as pessoas continuavam planejando a vida como se ela fosse durar muito tempo. E é exatamente o que a gente está vivendo agora. A gente não está na chuva, mas a gente está numa pandemia que, pelo amor de Deus, se isso não for um sinal que alguma coisa está acontecendo, eu não sei o que pode ser. Parou o mundo. E a gente continua preocupado com o sustento na mesa e fazendo planos sobre o novo normal, quando talvez, na verdade, a gente deveria mais estar olhando se nós estamos dentro ou fora da arca. Sabe que isso me lembra um autor que eu estudei há um tempo atrás, que é o Norval Batello Júnior. Ele tem um livro chamado O Homem Sentado, que são reflexões sobre comunicação e sedação. Como a comunicação e essas interações comunicacionais têm nos sedado diante do que de fato importa, diante do que de fato tem relevância na nossa vida. E daí eu lembro de Augusto Cury, que ele fala muito sobre a gente sair da plateia e subir no palco e assumir a nossa vida. O que nós estamos vivendo hoje nós estamos sentados, na plateia, vendo as coisas passando, as coisas acontecendo, e estamos sedados, distraídos com sei lá eu o quê, mas não preocupados com o que de fato importa, com o que de fato tem relevância e diz respeito à nossa vida, que é a eternidade, né? Então, essa reflexão do pastor Dani me fez lembrar disso, que nós estamos sedados, distraídos e sedados, anestesiados. Em cima disso, no capítulo 25, quer dizer, logo depois de Jesus falar, fazer a comparação com o dilúvio, ele vai colocar algumas parábolas, então, para reforçar o ponto, né? Insistindo na mesma ideia. No capítulo 25 tem uma das parábolas mais conhecidas sobre a volta de Jesus, que é a parábola das 10 virgens.
E a parábola das 10 virgens é uma história sobre distração. É uma história sobre parar de estar preocupado com o retorno e, de alguma maneira, se acomodar com o vai demorar muito. Quando as 10 virgens dormem, a ideia é justamente essa. Veja, as 10 estavam esperando. As 10 queriam ver o noivo. As 10 não eram relapsas. As 10 não eram do tipo, eu nem creio no noivo. Não, as 10 estavam aguardando ansiosamente pelo noivo. Mas o tempo que elas projetaram era diferente do tempo do noivo. Então, elas simplesmente cansaram. E, de novo, o cansaço delas não foi um cansaço de indiferença, não foi um cansaço de pouca fé. Foi um cansaço natural. A noite veio, nós somos humanos, somos limitados, tiveram sono, dormiram. E aí vem outro ponto que me chama a atenção. A própria parábola divide as virgens em grupos de 5. As 5 nécias e as 5 prudentes. A gente sempre diz, olha, precisamos ser como as prudentes. Mas que nem sempre a gente liga os pontos, é que as prudentes também dormiram. Mesmo as prudentes, mesmo aquelas que foram à festa do noivo, até elas se cansaram. Até elas se distraíram. As 10 virgens se cansaram de aguardar o noivo. Então, se Jesus colocou essa parábola para falar dos nossos dias, então isso deve servir de alerta, porque eu posso ser um cristãozão, eu posso ser o crente raiz, e ainda assim eu estou dormindo e não estou percebendo, porque quem está dormindo está sonhando e não está vendo que está dormindo. Eu acho legal e importante a gente pensar nesse texto, né, que o pastor Dani usou e a gente está usando desde o primeiro episódio, é que Jesus faz uma diferença entre o que é emergência e o que é projeto, o que é plano, o que é contínuo. Os discípulos perguntam sobre sinais, aí o pastor Dani mencionou, né, quando ele fala assim, olha, eu não vou falar sobre isso. E você usou uma expressão que eu gostei, né, não vai colocar a minha volta na agenda nesse sentido de colocar, ter um controle sobre isso. Mas quando os discípulos perguntam de sinais, Jesus fala de coisas que na nossa mente nos pegam de assalto sempre, mas ele falou assim, olha, quase colocando como corriqueiro. Você vai ouvir falar de guerras, de rumores de guerra, eu vou falar para você de fomes, de terremotos, de conflitos, mas isso são emergências. Isso são coisas que vão acontecer corriqueiramente. Portanto, isso pode te distrair. E você pode ser enganado exatamente porque as catástrofes podem servir de distração. Você vai ficar tão focado na guerra e isso pode ser um sinal falso para você. Você vai ficar focado na fome, porque fome, obviamente, ocupa espaço. Você pode estar focado no terremoto e outras coisas desse tipo e fala, mas isso não é o fim. Isso é o princípio. Portanto, uma das coisas que Deus fala como distração é olhar o tempo como elemento externo ao próprio protagonismo nessa construção do fim. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho em todas as nações e então virá o fim. Ou seja, você está participando ativamente, protagonizando junto comigo este momento e não apenas estando sujeito e reagindo às coisas que o mundo proporciona a você. Ou seja, você faz parte do processo. Na segunda parte, no capítulo 25, ao falar das parábolas, ele fala de uma relação outra, né? Interessante. O servo que recebe um talento tem uma relação com o talento e não com o dono do talento. E aqui eu trago essa conversa para a gente debater sobre isso, quando ele começa a olhar só para as coisas de Deus, sem olhar para o Deus das coisas, ele se distrai completamente no lugar onde se imaginaria concentrado. Ele se relaciona com os talentos. Ele pegou o talento e devolveu o talento. E ele faz uma descrição, né, do servo, sabendo que você semeia, colhe onde não semeia. Ele descreve um Deus que não existe, mesmo estando ali junto com os outros. Isso é uma tentação, né? Isso é uma coisa para a gente se alertar. Será que é o momento de acender a luz e pensar que as questões religiosas nesse tempo, elas podem ser um distrator terrível ou mais do que isso, né? E aí vocês podem começar como quiserem. As questões emergenciais da vida podem ser também um distrator? Fome é uma emergência e que eu não posso sair de perto dela. Falta de dinheiro, a luta pelo dinheiro ou as próprias necessidades. Nós estamos vivendo num mundo de discussões de muitos ismos. Eu vejo pessoas oprimidas e que elas eu preciso focar nelas.
mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar para que esse foco temporal não se torne um distrator. Você consegue perceber da mesma forma ou acrescentaria isso, Bettina? Algo a isso? Sim, eu percebo que assim, ó, a gente fica às vezes muito preocupados, né, em fazer as coisas certinhas dentro das regras que foram estabelecidas, e a gente fica perdendo o foco do que de fato é a essência da regra, ou é a essência do conceito, é a essência do que tem que ser feito, né? E daí eu me volto para a figura de Jesus, que era extremamente ocupado, né? Não deixava que ninguém cuidava da agenda dele, cuidasse da agenda dele, como o pastor Dani falou, né? Que tinha a maior das responsabilidades, que era reconciliar a humanidade com Deus, né? Resgatar o ser humano, e ele em nenhum momento ele perdeu o foco. E eu fico tentando imaginar o que ele fez que o manteve focado, não fez com que ele se distraísse, porque na época dele, assim como na nossa, existia uma infinidade de coisas para tirar o foco, também as questões religiosas, né? O apego à lei, o apego, né, aos dogmas, né? Então eu fico pensando o que Jesus fez que eu preciso fazer para me manter focada e me manter no caminho que leva para o céu, né? Porque às vezes a gente pode estar no caminho que a gente acha que vai para o céu e a gente pegou um desvio faz tempo, né? E a gente está se distanciando do caminho verdadeiro, o caminho certo. E eu fico lembrando que Jesus fazia duas coisas que talvez possam servir para a gente como orientação para que a gente não se distraia com as questões emergenciais, né, e com aquilo que dizem para a gente que é emergente, né, o que é emergencial. A primeira questão, ele mantinha um contato muito intenso com o Pai, né? Então, a mente dele estava sempre em contato com o Pai. Jesus orava constantemente, ele se retirava para orar, ele não orava no meio das pessoas, ou ele orava com as pessoas, ele orava por pessoas. Então, ele estava sempre em contato com o Pai. Então, a mente dele, apesar de estar no mundo, convivendo com as questões do mundo, a mente dele sempre estava focada no céu, né? No relacionamento dele com Deus. Essa era a primeira questão que eu vejo. A segunda questão, além de estar em contato com Deus em oração, ele estava em contato com as pessoas, transbordando aquilo que ele recebia de Deus. E a gente está meio que impedido de fazer isso por conta desse isolamento que nós estamos vivendo, né? Então, é quase como, Robson, aquela ideia da fogueira, né, e do pedaço de madeira que quando está no meio da fogueira, está queimando, está ardendo e está entendendo o que é esse fogo. A hora que você tira esse pedacinho de madeira e coloca do ladinho da fogueira, durante um tempo ele ainda vai arder, mas ele vai se apagar, vai virar cinza, né? Então, essas duas questões que eu vejo, né, no exemplo de Jesus, entre tantas, mas essas duas que eu gostaria de trazer hoje, me fazem entender como ficar focada e não permitir que as distrações emergenciais do mundo ou das situações em que nós vivemos me afastem do caminho que eu quero, que eu preciso trilhar, né? A ênfase que eu dou em complemento a isso é que justamente por descrever toda essa realidade, na conclusão do capítulo 24, ou seja, ao descrever os sinais à sua volta, o grande apelo de Jesus, que se repete, não é acreditem no meu retorno. Não é, nem mesmo, olha só, tá aqui, tá? Estou falando que não é a principal. Preguem o meu retorno. A grande ênfase dele é vigiai e orai. Então, a ênfase do vigiar me dá justamente essa ideia do não me distrair. Uhum. Porque, veja, eu tenho aqui no prédio onde eu moro, por exemplo, tem um porteiro ali, o vigia, vamos dizer assim, né? Ele tá ali o tempo inteiro, mas claramente tem horas que ele não tá ali. Tem hora que eu paro com o carro e é ele que tem que abrir o portão aqui no prédio, e eu fico ali esperando, dependendo da hora, e ele não vê. Tem hora que eu saio mais à noite, já aconteceu de sair de madrugada, e eu não tô culpando no cara, né, coitado. Mas ele tá lá dormindo. Então, eu tenho um vigia ali, mas ele não tá vigiando. Então, o vigiar não basta estar na sala de vigia, não basta ter a câmera à disposição, não basta ter o controle na mão, você tem que estar atento, tem que estar olhando, você tem que estar interessado e focado. Leve o tempo que levar. E legal, Dani, que quando Jesus falou de coisas que nos distrairiam, ele não falou de entretenimentos apenas. Fala de coisas importantes, né? Ele fala de coisas importantes, ele fala que você não pode se distrair com as coisas da vida e de necessidades que, numa pirâmide de Maslow, seriam ali aquelas necessidades. Ele falou pra gente para eu não me distrair com comida, não me distrair com trabalho, não me distrair com grana, não me distrair com as relações humanas. Isso é impressionante, né? Ou seja, ele me coloca
focado não apenas no evento. Exato, Mas ele, por exemplo... Isso, diga, pode dizer. Desculpa te interromper. Noé, por exemplo, ele tinha que comer e beber também. Uhum. Noé, por exemplo, estava casando os filhos enquanto a arca estava sendo construída. E ainda assim ele estava focado na arca. Esse era o ponto principal. Um exemplo que para mim é muito forte com relação a isso é Paulo, quando ele vai dizer que ele construía tendas, mas ninguém conhece Paulo como um tendeiro, como um barraquista. Todo mundo conhece Paulo como missionário. Então todo esse trabalho que ele tinha da tenda e etc., era para poder permitir que ele fizesse seu trabalho missionário. Essa era a ênfase dele. Então era ali que estava sugando o tempo dele. E aí, se me permite estender um pouquinho aqui, Robson, eu coloco aqui a ideia de Apocalipse capítulo 3, onde Jesus vai falar exatamente isso que você mencionou agora, que é a distração com coisas teoricamente importantes. Porque quando a gente vai em Apocalipse 3, do verso 14 ao 22, a gente tem a igreja de Laodiceia, a gente sempre fala da mornidão de Laodiceia. Mas a mornidão, se você ler com atenção o texto, você percebe que era um sintoma. A mornidão era o termômetro. O grande problema de Laodiceia, a doença não era a mornidão. A mornidão era o resultado. Qual era a doença de Laodiceia? Ilusão. Porque eles achavam que eram ricos, mas eram pobres. Eles achavam que enxergavam, mas eram cegos. Eles achavam que estavam bem vestidos, mas estavam nus. É a ilusão de não conseguir perceber a realidade que eles estão. E, de novo, nós não estamos falando de um povo pagão, a gente está falando de uma igreja. É a igreja de Laodiceia. Então nós estamos falando de uma igreja que se achava poderosa, uma igreja que se achava forte espiritualmente, mas na verdade já tinha deixado de vigiar há muito tempo, já tinha deixado de se preparar há muito tempo, já tinha se amornado porque deixou de se aquecer há muito tempo. E se essa é a nossa igreja, ou melhor, se essa é a igreja do nosso tempo, da era cristã, então esse alerta ele é muito forte, porque eu posso estar olhando para mim mesmo agora e achando, não, eu não tenho esse mal, eu estou aqui vigiando, eu estou atento, está tudo certo, quando na verdade eu estou vivendo numa grande ilusão, vivendo na Matrix, como diz o outro, né? E é o que a gente precisa, mais do que acordar, a gente precisa se desiludir. Quando a gente não coloca algumas coisas como prioridade no nosso cérebro, para a nossa vida, o nosso cérebro entende que ele não é importante. Por exemplo, vou começar a fazer dieta. Começa na segunda-feira. Então, o cérebro entende que isso não é importante. Então, se deixou para depois, então não é importante agora. Agora, quando eu estou com sede, por exemplo, eu paro e tenho que beber água, porque eu estou com sede. Então, o cérebro entendeu que isso é importante, que eu vou precisar beber água naquele momento porque eu tenho sede. E a gente faz um pouco disso com as questões espirituais. A gente vai ensinando o nosso cérebro, né, de que as questões espirituais não são importantes, porque nós vamos deixando para depois. Eu vou orar, então eu oro rapidinho, só para cumprir tabela, eu não me dedico à oração como deveria. Eu vou fazer a lição, eu faço rapidinho, eu não tiro tempo com ela. Eu vou conversar com Deus, eu vou ler a Bíblia, enfim, eu vou me organizar para ter uma vida espiritual mais intensa amanhã, na segunda-feira. E daí, dessa forma, a gente vai deixando para depois, e a gente continua, como nós falamos no começo, né, pastor Dani? Anestesiados, sedados, iludidos, né, achando que não vai dar tempo, falta um pouco, Jesus não voltou ainda, vai voltar daqui a pouco. E o meu cérebro vai dizendo para mim que não é importante esperar Jesus, não é importante me envolver com as coisas de Deus, não é importante eu estar em contato com o que é do céu, não é importante eu pensar sobre o céu, porque eu não tenho tempo, tem coisas mais importantes para serem feitas agora. E eu vou deixando para depois, e daqui a pouco os animais podem estar passando mesmo aos pares na minha frente, subindo na arca, e eu estou deixando para depois, porque eu acho que não é importante. É aquela ideia de que não existe falta de tempo, né? Existe falta de prioridade. E aquilo que eu não priorizo é porque, de fato, não é importante para mim, sem dúvida alguma. Então, se eu estou mais preocupado com o que eu vou colocar na mesa amanhã, que é uma preocupação legítima, Sim. Mais preocupado com isso do que com o retorno de Cristo, então é porque eu acredito que é prioridade. E isso é muito forte quando eu penso nisso. Uhum. O apelo de Laodiceia, ele mostra para mim, na verdade, acho que o chamado de Laodiceia é um choque de realidade. Para mim, esse é o ponto. Eu vejo Deus dando aquele sacode assim, como quem diz, eu não tenho mais o que fazer. Essa é a minha última tentativa, pelo amor de Deus. Ele mesmo Vai, acorda! Acorda. E aí vem a frase, que aí eu vou parar de falar, tá, Robson? Que acho que é o ponto mais forte aqui, no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. A gente costuma usar esse texto
como uma promessa, né? Olha que maravilhoso. Se você deixar Deus entrar no teu coração, ele entra e vai cear contigo. É uma advertência. Mas vamos lembrar para quem Cristo está falando isso. Ele não está dizendo para o incrédulo, ele não está dizendo para o que não conhece, ele está dizendo para a igreja. E se ele está dizendo, olha, eu estou tentando entrar, significa que ele já está fora. Esse texto é muito forte. É Jesus dizendo assim, olha, você está aí achando que você é rico e poderoso, quando eu já estou do lado de fora. Não é que você vai me perder, eu já não estou mais aí. Você está vivendo uma ilusão tão grande que você não percebeu que na igreja que você vive hoje, eu já não habito. Você não percebeu que nessa era do cristianismo, eu não estou dentro mais. Eu não faço parte desse cristianismo. É Jesus quem está dizendo isso. Mas se você permitir, eu volto. Eu estou tentando voltar. Olha o alerta de Jesus, que forte, se a gente entende que é a nossa era cristã, nosso tempo do cristianismo. Jesus já está fora desse cristianismo. Ele está tentando voltar. Então, se isso não servir para a gente acordar dessa desilusão e parar de se distrair com efemeridades, não tem mais nada que funcione. Diz a história que um pregador se tornou famoso porque numa cidade ele virou uma figura folclórica, sabe? Algumas cidades ainda dá para perceber alguém que sobe num caixote com aquela Bíblia toda farfalhada e prega para uma multidão na rua, numa feira, num lugar onde tem muita gente perto. Em algumas cidades nossas a gente ainda percebe figuras assim e elas fazem falta também. Esse homem era assim, com aquele mesmo terno, aquela mesma calça, pregando aquela mesma mensagem. No primeiro dia tinha muita gente ouvindo, no segundo dia um pouco menos, e depois a novidade passou e ele era ali como um monumento na cidade. Até que um adolescente, depois de muito tempo perceber que aquele homem insistia em pregar e ninguém ouvir, depois de um sermão dele parou, olhou bem nos olhos e com muita coragem perguntou: por que você continua pregando? Você nunca percebeu há um bom tempo que ninguém te escuta? Então, calmamente, depois de descer do seu caixote, que era um púlpito, olhou para aquele rapaz e disse assim: eu não prego para transformar o mundo. Eu pego e prego para impedir que o mundo me transforme. Há uma função na missão, há uma função no propósito. E identidade, propósito e relevância ou prioridades, elas não se separam quando fala de nós mesmos. Você é compreendido pelas suas prioridades. As pessoas te conhecem assim. As pessoas olham para o povo neste tempo, o povo de Deus neste tempo, e sabem quem são eles e o que eles estão esperando por aquilo que eles priorizam. Assim somos nós e nós avançamos, não apenas para transformar o mundo, mas para impedir que o mundo nos transforme. Nós avançamos identificados, tendo alinhados em nós as mesmas necessidades de Cristo. Então choramos pelos mesmos motivos que Ele e nos alegramos pelos mesmos motivos que Ele, porque nós estamos esperando um evento, estamos aguardando uma pessoa. Assim, a gente não está apenas se preparando para a volta de Jesus. Deus nos chamou para preparar o mundo para a volta de Jesus. Sim, Jesus, uma pessoa com a qual a gente se encontrou e todas as pessoas que se encontram conosco também se encontram com Ele, porque Deus quis que fosse assim, alertas, e que seja essa frase para você no final do vertical, que é para nós de um hino bem conhecido e maravilhoso. É fiel, diz o texto, a vinda é certa, quando eu não sei, mas Ele me achará alerta, assim olhando para Ele fixamente. A gente se despede nessa conversa maravilhosa, agradecendo aos nossos amigos aqui, professora Betina, que bom tê-la. Pastor Dani, que bom estar contigo. Muito obrigado, essa conversa maravilhosa. Focados, continuaremos. A gente se vê na próxima sexta-feira, às 19 horas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. A gente vai continuar se comunicando assim.